paz do Senhor, sou a professora Adélia da classe Conectar Mais. E hoje nós vamos estar estudando a lição 7, que tem por título As Duas Testemunhas. A verdade aplicada se encontra em Apocalipse, o capítulo 11, o versículo de 1 ao 14. O texto, o versículo do dia, se encontra em Apocalipse 11, o versículo 4, que diz assim: Estas são as duas oliveiras e os dois cartiçais que estão diante do Deus da terra. A verdade aplicada vai dizer: as duas testemunhas profetizando durante a grande tribulação é mais uma prova do amor de Deus para com o homem perdido. Os objetivos da lição são entender que as duas testemunhas são enviadas de Deus, mostrar que tudo isso faz parte do plano eterno de Deus e compreender o ministério e o poder das duas testemunhas. O ponto-chave da lição vai dizer: Deus sempre terá testemunhas para fazer sua obra, mesmo em momentos sombrios da história. Alguns estudiosos vão dizer que as duas testemunhas são figuras análogas, parecidas com Enoque, Moisés e Elias. Mas nós temos que nos limitar ao que as Escrituras dizem. As duas testemunhas elas vão ter uma grande missão. A missão de proclamar o Evangelho e chamar o arrependimento no período da atuação da tríade satânica, no período da grande tribulação, o que é uma grande missão. E em Apocalipse, o capítulo 11, versículo 3, vai dizer que as duas testemunhas vão fazer tudo isso vestidos de pano de saco. Se nós lermos o Velho Testamento, diversas vezes nós vamos ver esse item, o pano de saco. Em 2 Reis, o capítulo 11, 8, em Isaías 22, nós vamos ver a atuação de dois profetas vestidos de pano de saco. Mas o que pano de saco quer dizer? O que pano de saco quer denotar? Os profetas do Antigo Testamento, boa parte deles, quando Israel se afundava em grande pecado, Deus sempre levantava esses profetas para anunciar o arrependimento e o juízo de Deus. Os profetas, como sinal de angústia e pedindo misericórdia a Deus, se vestiam de pano de saco, em sinal de humilhação, de grande angústia pelo tamanho pecado e depravação do povo. Eles se vestiam assim e proclamavam o juízo e o arrependimento. E a Bíblia vai nos dizer que as duas testemunhas vão estar vestidos assim, de pano de saco, como sinal de angústia por tamanha depravação que a humanidade vai estar. Elas vão proclamar o Evangelho em um período muito difícil, que é o período da grande tribulação. Esse período e a proclamação do Evangelho por essas duas testemunhas vai despertar muita perseguição, principalmente por parte do anticristo, por parte da besta. Vai se levantar diversas perseguições que vão intentar contra a vida dessas duas testemunhas. Só que nada irá lhes acontecer durante o período determinado de 1260 dias, que é o período separado que Deus colocou para elas cumprirem aquela missão. Em Apocalipse, o capítulo 11, versículo 5 vai dizer: E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. O período que nós estamos falando é o período da grande tribulação, um período de deprovação moral, o período da atuação do anticristo. Então muitos se levantarão contra elas, muitos mesmos, inclusive o anticristo. Mas a Bíblia fala que durante esse período da atuação das duas testemunhas, o período que Deus separou, todo aquele que se levantar contra elas será aniquilado, será morto. O período da atuação dessas duas testemunhas será marcado também por grandes sinais e maravilhas. Elas estarão provando com o Evangelho, estarão provando com a palavra que Deus tinha sobre elas e também por sinais e maravilhas. No versículo 6 está escrito: Estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, todas quantas vezes quiserem. Ou seja, esse período da atuação, enquanto elas derem o seu testemunho, o período da sua missão,
será marcada por isso. Se lhe fores necessário mandar praga ou converter a água em sangue, ou fazer que não chova, assim será feito, porque Deus lhe dará poder para isso. Só que passado o tempo determinado, o versículo 7 vai nos dizer: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá e os matará. A Bíblia vai dizer que passando o tempo que elas derem o seu testemunho, passando o tempo em que elas cumprirem a sua missão, o período em que Deus determinou para elas atuarem, a Bíblia vai dizer que a besta, o anticristo, vai lhes declarar guerra, vai lhes declarar mais uma perseguição. E passado esse tempo, a besta os vencerá, os matará. Elas serão mortas em público e as pessoas vendo o corpo delas estão celebrando, estarão em grande júbilo, é o que a Bíblia vai nos dizer. Porque elas duas eram as perturbadoras da paz. Elas anunciavam contra os seus pecados. Elas anunciavam contra as suas depravações espirituais e morais. Então o povo estará em grande júbilo. O versículo 8 em diante vai nos dizer: e jazerão seus corpos mortos na praça grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. O versículo 9. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. Olha que tremendo! As 2 testemunhas, elas serão assassinadas. Os povos vão estar alegres, vão estar dando presente uns aos outros. A humanidade vai estar feliz. A humanidade, como está depravada, afundada em seu pecado, elas estarão felizes porque os perturbadores da paz morreu. As 2 pessoas que a atormentavam, que anunciavam contra toda a humanidade, estão mortas, então eles estão em grande júbilo. A Bíblia vai comparar eles com a cidade de Sodoma, vai comparar ele com a cidade do Egito. Só que depois de 3 dias e meio, Deus, com sua soberania, vai mandar o Espírito de vida para aqueles 2 cadáveres e eles vão ressuscitar. Todos aqueles que viram a testemunha morta e agora vendo eles ressuscitando, vão ser tomados de grande temor. Afinal, foram 3 dias e meio eles como cadáveres. Uma humilhação tremenda, que você não poder sepultar um cadáver era uma grande humilhação, até os dias de hoje. E eles estarão lá mortos, a humanidade, os povos celebrando, vendo, constatando a morte deles. Agora vem eles ressurgindo da morte, ressuscitando. Eles serão tomados de grande temor. E não só ressuscitando, eles serão assunto aos céus. Toda a humanidade será tomada de grande temor. E será a prova que Deus ainda estava observando a humanidade. Eles terão essa prova. Até porque as 2 testemunhas, a todo tempo, durante esses 1260 dias, eles intentarão contra a vida delas e em nenhum momento vão conseguir. Em nenhum momento. Quando passa esses 1260 dias, eles conseguem. E mesmo conseguindo matar elas, Deus traz de novo eles à vida. Nesse versículo 13 vai dizer: e naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. No meio da grande tribulação, com tamanha depravação moral, e deram glória ao Deus do céu.
esses fatos, Deus estará mostrando para a humanidade que Ele é que tem o controle de toda a história. E como se já não bastando as duas testemunhas ressuscitadas, a humanidade vendo elas sendo assuntas aos céus, assim que acontecerem esses fatos, vai acontecer um grande terremoto e 7.000 homens irão morrer. E todos eles estarão tomados de grande temor. E aqui vai dizer que darão glória ao Deus do céu, em Apocalipse 11, o capítulo 13, versículo 13. Nós podemos concluir que Deus sempre tem o controle da história. Deus sempre tem o controle da história. E sempre em momentos tenebrosos, por sua imensa misericórdia e graça, Ele sempre tem pessoas marcadas. Nós vemos aqui diante da grande tribulação, um período terrível de depravação moral, com a atuação do anticristo. Mesmo assim, Deus levanta duas testemunhas. O tempo que nós estamos vivendo já é um tempo difícil, nem se compara com o período da grande tribulação que está por vir. Já é um tempo difícil. E mesmo assim, nesse tempo, Deus quer te levantar, jovem. Deus quer te levantar como uma testemunha do nome de Jesus. Uma testemunha que prega o Evangelho. É óbvio que eu estou tentando tirar o ensinamento desses fatos que ainda estão por vir. Nós podemos concluir que Deus tem o controle de tudo. Até nesse momento de grande tribulação, nesse momento de grande depravação, Deus vai estar no controle de todas as coisas. E Deus quer te levantar nesse tempo, antes que todas essas coisas aconteçam, que você possa se levantar como uma grande testemunha das verdades do Evangelho.